Meus irmãos, graças e paz a todos. Quero trazer aqui uma reflexão rápida sobre uma coisa que eu ouvi, uma frase, na verdade, que eu ouvi. A pessoa disse assim: Olha, se nós queimarmos o Antigo Testamento, a humanidade não perdeu nada, porque o que importa é simplesmente o Evangelho de Jesus. E eu parei para pensar, né, e analisar essa frase. Eu disse: então tá, então vamos aqui começar a ler o Evangelho de Jesus. O primeiro evangelho é o evangelho de Mateus, né? O evangelho de Mateus. E o evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus. A genealogia que traz Jesus como filho de Abraão, Jesus como filho de Davi. E a pergunta que eu faço é: como que eu vou entender quem foi Abraão sem o Antigo Testamento? Como que eu vou entender quem foi Davi sem o Antigo Testamento? E mais importante, o porquê que Mateus quis começar o Evangelho de Jesus com a genealogia de Jesus, né? Se a gente for estudar, a gente vai ver que Mateus estava escrevendo para os judeus que esperavam o Messias prometido no Antigo Testamento. Então, só por aí já não consigo compreender o Evangelho, o início do Evangelho, sem o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é necessário, sim, para que nós possamos entender o Novo. Jesus, certa vez, quando ele falava com os fariseus, ele disse assim: vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas tem o poder de Deus, mas são elas que de mim testificam. Me diga uma coisa: de qual Escritura Jesus estava falando se o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus que nós temos hoje, ainda não existia? Lógico que Jesus estava falando do Antigo Testamento. E digo mais, quando Jesus contou aquela história do rico e do Lázaro, que o Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava no Hades em tormento. E o rico pede que deixe que Lázaro vá avisar os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar. Sabe o que foi que Abraão disse? Eles têm a lei e os profetas. O que são a lei e os profetas, se não o Antigo Testamento, né? Então nós vemos o próprio Jesus testificar do Antigo Testamento, né? O próprio Jesus testifica do Antigo Testamento. Mas o que eu não posso é pegar e misturar tudo, cada coisa no seu lugar. Eu tenho que saber, porque quando Moisés escreveu ali o Antigo Testamento, a maior parte, né, maior parte não, o Pentateuco, eu tenho que saber que ali existem leis civis que era para aquela nação, né? Existem culturas diferentes que não é a nossa cultura, não é a nossa cultura. Então, tradições, elas mudam de acordo com épocas e nações e lugares. Se você for hoje para outro país, talvez não seja a mesma tradição que nós temos aqui no Brasil. Então, tem gente que mistura tudo e diz assim: ali é só lei mosaica, não sei o quê. Mas ele esqueceu de ler que aquela lei que Moisés escreveu, né, antes, primeiro, o próprio Deus escreveu na pedra. O próprio Deus escreveu na pedra. Moisés quebrou as tábuas e teve que fazer de novo. Mas foi o próprio Deus. Então eu não posso dizer que o Antigo Testamento simplesmente não importa, que não é necessário mais. Eu não consigo entender, o, por exemplo, o livro de Hebreus, né? Eu não consigo entender o livro de Hebreus se eu não conhecer o Antigo Testamento. Se você for estudar o livro de Hebreus, que está no Novo Testamento, né, faz parte do Evangelho de Jesus, você vai ver que ele é praticamente o Antigo Testamento, é a comparação e explicando tudo o que existia no Antigo Testamento era apontando para o Novo, era a promessa do Novo, do que viria no Novo, que é Jesus. Então, meus irmãos, eu entendo simplesmente com esses poucos minutos de raciocínio que eu não posso descartar
nada do Antigo Testamento, né? Paulo, ele escreveu dizendo que tudo que foi escrito foi para nos ensinar, nos orientar, e tudo que foi escrito lá no Antigo Testamento tinha um motivo, e o próprio Jesus falou, testificar dele, que viria. Se a gente for ler os profetas, o profeta messiânico, né, ele anunciava lá no Antigo Testamento a vinda do Messias. Ele anunciava a morte do Messias como seria, né? E tudo se cumpriu no Novo. Mas antes, para mim entender o que se cumpriu no Novo, eu tenho que estudar o Velho Testamento. Amém? Fique com essa reflexão e Deus abençoe a todos.